Eita, que a gente acabou de entrar. Vamos esperar algumas pessoas. Vanessa acabou de entrar, minha convidada dessa semana. Boa noite, gente. Olha aí, deixa eu aumentar aqui o volume, que estava baixinho por conta da rotina do Lucas. Mas agora ele já está dormindo. Tiago entrou agora, minha mãe acabou de entrar. Oi, gente, boa noite para todo mundo. E aí, Vanessa, como é que você tá? Boa noite, tudo bem? E você? Um prazer estar aqui. Que bom, é muito bom te receber aqui no meu canal, tá? A Natália, de Sinergia Materna, entrando também. Muito bacana, né? Ver todo mundo entrando. Pessoal, eu queria um retorno de vocês para saber se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, se tá tudo ok. Tá bom aí para você, Vanessa? Para mim Tá tá, tô te direitinho? ouvindo bem, tô te vendo bem. Eu fiquei meio traumatizada, porque semana passada Foi, caiu né? Mas eu e aí acho foi que horrível. tá muito concorrido agora, né? Então, assim, tá bem difícil. Eu também tenho tido vários problemas. Ontem mesmo eu estava tentando entrar e aí quando eu clicava no ao vivo, ele ficava tirando foto, ele não entrava, eu comecei a ficar nervosa. Caramba! E é uma incógnita, né? Tipo, a Pois gente. é. Às vezes o Instagram ele derruba a live com 30 minutos, às vezes não deixa salvar e cai. É uma loucura, né? Mas é isso mesmo. Estamos aqui e vamos. Muito legal. Ó. Deca Miranda entrou. A Carol Delo Materno. Gente, o que foi a live de vocês, hein? Eu amei. Ontem não deu para assistir, mas Tivemos bastante retorno positivo, foi bem legal mesmo. Na verdade, foi assim, tem sido. fantástico. Eu acho que é um assunto bem interessante, né? O pessoal se empolga, nem Eu me sempre tem um empolguei total, espaço né, com você e a desse. Carol. Inclusive o marido ó, entrou agora também. Beijo, amor. Ele chegou hoje, depois de sei lá quantos dias já confinado no navio. Olha só a Carol, que comentário muito bem. Oh. Olha, a Claudinha já até apelidou ela de Carol sem censura, gente, porque ela fala mesmo. Bacana. Então, ó, já que tá tudo ok, certo? Com vídeo, imagem, então a gente vai começar agora, certo? Para quem não me conhece, eu sou a Kênia Gralha, casada, mãe do Lucas, um bebezinho incrível de 1 ano e 10 meses. Sou jornalista, tô com a pele boa, Carol. Vou ficar ainda, tá? Que Vai não chegou ficar quase agora. melhor. Voltando. Sou jornalista em transição de carreira, tá? Para coach materno e educadora parental em criação consciente, comunicação consciente, e ainda em formação pelo Instituto Te Apoio. E a Vanessa é minha colega de turma no Instituto. O Instituto, assim, está sendo uma bênção, porque a gente está fazendo várias amizades, assim, bacana. Beijo, tia Eliane, Ana Raíssa entrou agora também. E assim, eu quero dizer para vocês que é uma honra muito grande, é um privilégio estar aqui com vocês em plena quinta-feira, 21 horas, né? Tá conversando, batendo um papo assim com todos vocês e dividir esse momento tão especial que é dar continuidade a essa série, Maternar é Perder o Controle, com uma convidada tão especial que é você, Vanessa. E Obrigada, eu que aí, agradeço. eu acho importante a gente se apresentar, porque, assim, apesar da minha audiência entrar, da sua audiência entrar, muitas meninas também, nossa rede de contato, eles acabam compartilhando, né? Que vai ter a Sim. live, alguém se interessa pelo tema, e algumas pessoas caem de paraquedas aqui, ninguém sabe quem é quem, nem ninguém sabe quem é Vanessa, certo? Inclusive, gratidão a todo mundo que compartilhou, tá? Publicou no Stories, publicou no feed também, mandou pelo WhatsApp para todo mundo. Obrigada mesmo. E eu queria dizer que ainda dá tempo, né? Porque a live está só começando. Sim.
Ainda dá tempo de compartilhar, então clica aí ó, no aviãozinho e manda para todo mundo que você achar que o tema é interessante, que vai tocar de alguma forma, tá? Essa mãe ou essa gestante, ou essa pessoa que ainda vai engravidar, a tentante, né? Ou a mãe que vai uma mãe de segunda viagem, né? Porque tem a mãe de primeira, segunda, e são experiências diferentes. E hoje, e agora eu queria passar a bola para você se apresentar. Fica à Então, vontade. gente, boa noite. Boa noite, Kênia. Primeiro, queria agradecer pelo convite, né? Por estar aqui no seu espaço, no seu canal, né? Falando de um assunto tão lindo, tão rico, com tantas experiências para trocar, que é a maternidade, né? Eu sou a Vanessa, sou casada, sou mãe de 3 princesas. A minha primogênita é a Júlia, de 20 anos. Eu tenho a Manuela, de 7, e a Sofia, de 5, que é a minha caçulinha. Que coragem, né? Eu também sou coach materna, né? Como a Kênia falou, nós nos conhecemos, né, lá no curso, né? E de verdade é o que você falou, assim, o Instituto, independente da formação, eu tenho dito que ele é um presente pelos vínculos que a gente tem feito, as amizades, os contatos. Só isso ali eu já posso agradecer, né? Mas tem sido um aprendizado maravilhoso. E também sou consultora em criação consciente e educadora parental. Que bacana. E você é idealizadora do @Mãe Dando Bem, né? Que eu Isso. achei fantástico, super criativo esse nome, tá? E ela posta, gente, muitas dicas bacanas. Então, assim, já vai lá no IG dela quando terminar a live, segue ela, indica para as mamães, que vale muito a pena, tá bom? Gratidão, viu, Vanessa, por estar aqui comigo, por ter aceito esse convite. E vamos lá, trocar experiências, porque hoje o foco aqui é amamentação, rotina do sono e introdução alimentar, que são 3 fases muito importantes no maternar, né? Vamos começar então? Vamos. Eu resolvi fazer essa série, para quem não está acompanhando, né? Caiu aqui de paraquedas, em cima dessa afirmação, maternar é perder o controle, não pela falta de controle dos fatos em si, sabe? Mas sim pela falta de inteligência emocional. Tipo, a gente acaba planejando, tipo, eu, Kênia, por exemplo, eu queria amamentar o Lucas, tipo, ele jogando futebol, né? 5 anos, sei lá quantos anos. Vem cá, filho, vem que a mamãe vai dar peito pra você, entendeu? E não foi bem assim. Isso acaba deixando a gente, né, triste, Sim. Chateada, né? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas e tudo tem que acontecer do jeito que tem que acontecer, sabe? Assim, Verdade. a gente acaba... E assim, são várias as situações, né? Às vezes a gente... Ai, não, eu vou... Assim que chegar da maternidade, eu vou botar para dormir sozinho. E depois faz cama compartilhada a vida toda com a criança, né? Então, assim, são várias coisas que saem do nosso controle. E eu percebo isso, assim, que as fases, como a gente já falou da gestação, a gente falou do parto, a gente falou de tentantes, e agora são fases intermináveis, porque tem essas 3 fases que a gente vai abordar hoje, tem quando a gente vai voltar ao trabalho, também é uma situação assim bem complicada, né? Delicada. Quando a criança vai para a escolinha, também é outra fase, né? Então, assim, tem várias etapas e a gente vai tratar de tudo isso também, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essas 3 fases: amamentação, rotina do sono e introdução alimentar. E eu queria saber de você, né? Tipo, mãe de 3, eu super sou fã, assim, tipo, principalmente porque tem uma diferença de idade enorme, né? Sim. De 20 anos para 7, não é isso? Isso. Ou é para 13? De 20 para 13? 7. 20 para 7, são 13 anos, né? Você concorda, assim, com essa afirmação do título da nossa live? Maternar para você é perder o controle? Total. Total, porque eu acho que é muito isso que você falou, né? A gente, antes de ser mãe, a gente cria muitas expectativas, a gente faz muitos planejamentos, né? E daí a gente pensa assim, não, tá tudo certo, eu já tenho tudo sob controle, eu já sei tudo, eu já planejei tudo e vai ser desse jeitinho assim, né? Até de repente por assim, ter visto outras pessoas
passando por isso, ou ter ouvido, às vezes, da avó, da mãe, enfim. Então, a sensação, né, que a gente tem, porque é uma sensação que passa logo, é que assim, não, já sei tudo. O meu não vai ser assim, o meu eu vou fazer assim, o meu eu vou fazer assado. E aí o filho chega. E assim, antes mesmo dele chegar, né, na gestação, na hora do parto, é totalmente, sabe? Porque você vai nessa certeza de que você vai ter o controle de tudo e não tem, né? Antes É mesmo do filho verdade. chegar, coisas vão acontecendo, situações vão acontecendo que te tiram totalmente daquele script ali e não tem o que fazer, né? Na A verdade, gente tem que aceitar. o mais importante são os filhos. Então a gente vai fazer de tudo assim para vê-los bem, para vê-los felizes. E Isso. aí isso significa, assim, perder o controle totalmente. Eu acho que eu nunca vi uma frase tão perfeita sobre o maternar. Eu queria mandar um beijo aqui para Ana Raíssa e para minha irmã Caterine, que entrou agora, e ela também ela teve a segunda filha com 14 anos de diferença, a mesma Ela diferença que você colocou aqui, teve. né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ser mãe há 20 anos e ser mãe há 7, tipo, teve muita diferença? A primeira maternidade foi mais leve pela falta de informação que você não tinha tanto como, porque hoje, tipo, a informação está aqui a todo vapor, né? Curso de amamentação, que eu acho que antigamente não tinha, né? É, curso de introdução alimentar, o método BLW, o método compartilhado, são muitas informações que antes as pessoas não tinham, né? Sim. Como é que você difere, assim, a Vanessa mãe de 20 aninhos e a Vanessa mãe atual? Na verdade, eu vou dizer para você, assim, pode parecer até estranho, mas assim, foi mais difícil agora, nas duas últimas do que era antes. Nesse sentido, assim, de falta de informação, nunca foi uma coisa que me preocupou, me deu problema, porque assim, apesar de não ter o controle de tudo, antes de me tornar mãe, eu sempre sabia muito assim o que eu não queria. E eu sempre acreditei muito na conexão. Então, assim, eu sempre me Entendo. observei muito e sempre observei muito a minha filha. E eu acho que isso fez a gente seguir uma jornada leve, tranquila, né? E aí, por que que eu digo que agora foi mais difícil? Porque agora, justamente por causa desse conhecimento, por exemplo, uma coisa que foi mais difícil é essa questão, assim, do puerpério, né? Das dores maternas, desse acolhimento. Na minha primeira gestação, né, na minha primeira maternidade, eu não tive muito tempo para pensar e para viver nada, porque eu tive ela muito nova e eu não parei a minha vida para Uhum. nada, sabe? Eu engravidei da minha filha no segundo ano do segundo grau, e daí, assim, ela nasceu durante as férias de fim de ano, e eu fiquei ali 15 dias e eu voltei a estudar. Só mudei o horário, né? Comecei a estudar à noite. E nessa época eu já trabalhava. E aí, assim, como eu trabalhava com uma vizinha minha, eu tinha a possibilidade de levá-la para o trabalho. E aí não atrapalhava de nada. Mas, assim, eu não parei a minha vida. Então, assim, eu continuei estudando, trabalhando. E aí terminei o segundo grau, já fiz cursinho, já entrei para a faculdade, sempre trabalhando. Sabe? Então, assim, as coisas meio que foram acontecendo. A vida foi me levando, sabe? Eu não tive Uhum. muito tempo para pensar, para realizar. E naquele momento, mais do que nunca, eu achava que eu precisava continuar porque a minha filha dependia de mim, né? Ainda que tivesse o pai, a família, enfim, quem quer que seja, eu pensava assim, eu que tenho que fazer alguma coisa pela minha filha. E na segunda gravidez, não, eu já tinha conversado com meu marido que depois que ela nascesse eu ia parar de trabalhar fora para me dedicar um tempo exclusivo a ela. Então foi quando eu comecei a parar. Então foi mais difícil porque assim, foi tudo novo, sabe? Uhum. Foi uma gestação planejada, eu saí do mercado de trabalho, né, de trabalhar fora, que era uma coisa assim que nunca tinha acontecido na minha vida, né, Uhum. ficar só em casa com ela e mais, né, e a minha outra A filha, outra. naquela época era adolescente, ainda precisava de mim, então, assim, foram muitas mudanças, sabe? E aí, essa chuva de informações, que eu acho que se a gente não tem o equilíbrio, não sabe filtrar, atrapalha muito mais do que ajuda, porque daí você fica pensando assim, você não tem, de repente, a avó, a mãe, a sogra palpiteira, mas você tem a internet,
chovendo um monte de Os palpites, grupos de sabe? mães, né, enlouquecendo a gente. Exatamente. E aí Muito você começa a grupo. pensar, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que é isso mesmo? Não, eu acho que eu tenho que mudar e tenho que fazer daquele jeito. Nossa, mas a fulana falou não sei o quê. Então foi mais difícil agora. Entendo. Eu tenho essa percepção, assim, amigas, eu tenho amigas que elas foram mães mais cedo, né? E, gente, ninguém falava de nada. E aí, Sim. tipo, quando eu enlouqueci, né, no meu puerpério e tudo, eu ia falar com as minhas amigas e elas diziam, não, Kenny, é normal, daqui a pouco passa. Tipo, tá bom, então vamos para a próxima fase, né? Se é normal, vai passar, então vamos segurar firme e vamos esperar passar. Mas é bem complicado. E assim, como é que foi a amamentação nas 3 gestações? Então, a minha primeira filha, ela mamou muito pouco. Ela mamou até 6 meses, assim, mais ou menos, porque como eu já tinha essa rotina, quando eu saí da maternidade, eu já tinha na minha cabeça de que eu ia dar complemento para ela. Eu queria muito amamentar, só que assim, eu precisava continuar a minha vida. Uhum, A escola, principalmente, era uma coisa que me preocupava muito. Não entrava na minha cabeça assim que eu ia ter que interromper os meus estudos para cuidar de uma criança. uhum, Não que ela não fosse importante, mas eu achava que mais do que nunca, pelo menos o segundo grau eu tinha que terminar, sabe? Então, sim. assim, eu já saí da maternidade com eu vou dar fórmula para ela porque eu vou precisar estudar, pelo menos, né? Esse vai ser o tempo que eu vou precisar estar longe dela. E aí, assim, se durante esse tempo ela precisar de alimentação, mesmo que eu ordenhasse, e aí eu já ficava pensando assim, de repente não vai conseguir, não vai sair, não vai ter. Então eu tenho que ter um plano B. O que eu não posso é parar de Uhum, estudar. Então, assim, ela assim que saiu da maternidade e foi para casa, eu sempre dei, não fórmula necessariamente, né? Mas eu sempre tirei o leite e porque graças a Deus eu tive bastante. Então eu sempre tirava e algumas vezes eu dava, porque eu também tinha medo de a hora que precisasse ela não aceitar. Que foi, por exemplo, o que uhum, aconteceu com as minhas menores, sabe? Então, entendi. assim, eu mesmo que fosse o meu leite, eu já dava na mamadeira para ela, porque eu tinha medo de lá Dela na não aceitar frente a forma. não, não só de não aceitar, mas de não pegar a mamadeira, sabe? Não aceitar. E aí, assim, provavelmente ia ser num momento de emergência, o que que ia fazer, né? Eu ia ter Uhum, que não ficar, não estar na escola. Então, entendi. eu acho que por conta dessa facilidade, ela mesmo foi perdendo o interesse, sabe? Uhum. Eu tentei, porque assim, para mim, assim, acho que foi um dos momentos mais maravilhosos da maternidade. Se eu pudesse, como você, queria estar amamentando até hoje, porque assim, é mágico, é incrível, é uma sensação assim que não tem como explicar. Eu Mas acho que assim, por é um conta elo muito disso, forte, né, com o filho. muito. Mas por conta disso, ela largou cedo, assim. Tive problemas, né, no início, assim, de doer muito. Assim, eu não tive problema, assim, para descer o leite, de fazer bico, nada disso. Mas chegou a ferir meu peito, tive que usar pomada, enfim, remédio. Chorava, assim, cada vez. Pensei em desistir. Quando ficou bem ferido, ela vinha às vezes para mamar e eu chorava, gritava. Eu falava, gente, eu acho que eu não quero mais, sabe? Mas assim, consegui e quando ela resolveu não querer mais, já estava tudo bem. E tive muito Entendi. leite, né? Na época que ela nasceu, tinha muito essa coisa de irmã de leite. Eu tive uma irmã de leite. E eu, inclusive, amamentei uns 2 outros bebês além dela, Que por bacana. conta, por conta acho que uma mãe não tinha muito leite, a outra mãe acho que tinha que trabalhar, e aí a criança não aceitou, enfim. Então, com ela foi assim. E aí, assim, eu fiquei arrasada quando ela não quis mais. Eu insistia, 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 mas chegou uma hora que, assim, ela ainda ficou um tempinho, assim, pelo menos na parte da noite, sabe? Mais alguns meses, procurando, mas era muito mais ali para um conforto do que para alimentação. Então, isso para mim já foi, assim, o primeiro baque, sabe? Porque mesmo que eu tivesse isso na cabeça que eu ia usar mamadeira, eu não tinha isso tão claro que, assim, eu vou usar mamadeira e ela não vai mais querer o peito, sabe? Então, Que foi o assim, meu foi bem. grande desespero. Pois Tipo, é, o Lucas, ele mamava, mamava e, tipo, chorava, chorava, querendo mais. E aí eu comecei a enlouquecer, né? Porque a pediatra. E aí teve um porém também, que ele nasceu com peso bacana, né? Ele não emagrecia, mas ele não ganhava peso. E aí todo mundo uhum, começou enlouquecido, assim, ai, porque ele tem que suplementar ele, tem que complementar ele, tem que complementar ele. Aí
Menos de um mês eu fiz, tá, então vamos complementar ele. Mas eu não vou dar mamadeira, porque senão ele vai largar meu peito. E Uhum. aí eu chamei uma consultora de amamentação, a gente morava aí no Rio, né? Ele nasceu aí no Rio de Janeiro. E a Érica, o nome dela é Érica Ligeiro, muito bacana, super atenciosa. Ela me atendeu assim de prontidão no final de semana. E ela me ensinou várias técnicas, coisas que eu nem imaginava. Tipo, não sei se você já ouviu falar na amamentação através da sondinha, tipo, Sim. que chama translactação ou relactação. Dava para ele na sondinha, tipo, tudo para estimular para ele não largar o peito, entendeu? E assim, com muita firmeza, né? Tipo, muita persistência, ele ainda mamou até os 10 meses. E eu não entendi, assim, ai meu Deus, por que que esse menino vai largar o peito, gente? Tipo, tem leite ainda aqui, mama mais, né? E aí, depois de um mês que ele largou, eu fiz uma cirurgia de urgência, fiquei 5 dias no hospital. E aí são as coisas de Deus, né? Imagina se a criança mamasse, Pois é, só mamar se não aceitasse nada, né? né? E as outras duas, tipo, você falou que foi mais complicado do que a primeira, nessa parte da amamentação. Então, assim, foi mais tranquilo nesse sentido, né? Eu já não. Na caçulinha, assim, eu não tive nada de dor, de desconforto, de precisar usar remédio, ferida, nada disso. Na de 7 anos ainda aconteceu alguma coisa, mas nada perto do que da primeira, né? Porque eu acho que também o intervalo foi muito grande, né? E aí, assim, com elas já foi totalmente diferente, assim, elas mamavam livre demanda, nunca dei uma mamadeira, nunca deixei chegar nada perto, sabe? Queria aproveitar ali todo aquele momento. E aí, assim, a minha do meio, a de 7 anos, ela mamou inclusive junto com a caçula, porque a diferença de idade é pequena. Que E legal. ela me deu muito trabalho para inserir alimentação, que é uma outra coisa que a gente vai falar, porque eu acho que ela era Aham, muito apaixonada pelo mamar, sabe? sim. Então, ela não aceitou, assim, depois, porque, assim, ela fez 2 anos e pouquinho menos de um mês depois, a minha caçula nasceu. Então, o que que acontece? E o leite não parou? Tipo, dizem. Não. Bom, ó, tá vendo como as informações, tipo, já me disseram que se você engravidar amamentando, corta o leite. É mentira Não, isso, então. não. Assim, Você na continua época que eu já, amamentando, tranquilo. sim, Olha que não era a bacana. mesma coisa, porque assim, teve uma ginecologista que falou pra mim que não podia. E é outra coisa também que depois eu fui descobrir que não tem isso, sabe? De não pode. Eu lembro que na época ela botou o maior terror, falou que podia prejudicar a formação da criança, podia perder o bebê, porque o útero pode começar a fazer contração por causa da amamentação. Isso. Então, eu fiquei meio desesperada, assim, mas. E assim, é como eu falei, o que, que acontece? Quando eu engravidei da minha caçula, Sofia, né, eu já estava tentando dar mamadeira para Manuela, pelo menos assim, na parte da noite, porque eu percebia que ela ficava com fome, então ela mamava a noite toda e o leite já não sustentava mais, né? Ela já Uhum. comia normalmente, assim, almoço, janta, lanchinho, enfim. Mas aquele intervalo ali da noite, né, da madrugada, ela começou a me solicitar muito e eu tava ficando muito cansada. E eu via que, assim, não adiantava, porque de verdade não alimentava o tanto que ela precisava. E aí, assim, ela Uhum. não aceitava, porque na verdade a Manuela, ela nunca pegou mamadeira, sabe? Ela sempre pegou tudo no copo, e copo igual da gente, sabe? Não teve nem copinho de transição. Ela não aceitava canudo, nada, nada. Era Essa é copo, a mais copo, nova, assim. É a do meio a do meio. copo que a gente bebe. Então, é, ela, até eu acho que ela só bebia água, nem suco ela bebia, né? Ela foi beber suco acho que só depois de um ano, bem. Então, assim, ela não aceitava. E aí, de madrugada é muito complicado. Você vai acordar a criança, sentar a criança e dar no copo, né? Com a mamadeira Uhum. você ainda consegue. A criança deitadinha, meio sonolenta e tal. Então, o que que acontece? Ela aceitava, assim, uma vez ou outra, e eu já tinha tentado de tudo e não estava indo. Então, assim, só depois que a Sofia nasceu, que eu tentei leite com chocolate para ela, porque, assim, nada resolvia, nada resolvia. E aí, alguém, não foi nem o médico, claro, porque o médico não ia nunca mandar isso, falou, tenta fazer um leite com chocolate para ela. E aí, assim, foi que ela tomou, mas começou a tomar um pouquinho, sabe?
E aí, Entendi. assim, já com a Sofia, que é a caçula, quando ela também, assim, amor em livre demanda, né? Exclusivo até 6 meses ou mais, um pouquinho. E depois continuou. E aí, assim, quando ela fez 1 ano e 1 mês, eu comecei a tentar fórmula. Porque eu tinha medo que acontecesse a mesma coisa com a Manuela, né? E aí, assim, com 2 bebês era muito cansativo, sabe? Eu precisava ter um momento, assim, de sono, de Descansar. descanso, É. alguma coisa que E até para a fosse. produção do leite, né? Também tem que Sim, estar descansado. sem contar que isso, assim, você fica muito presa, sabe? Elas, as minhas caçulas, elas não ficavam nem com o pai, para nada, sabe? Teve uma vez que eu precisei ficar no hospital tomando soro e ela não quis ficar. O médico ficou com pena, me botou no quarto para tomar soro com ela porque ela não quis ficar com o pai. Então, acho que por conta até dessa ligação, né? Aí Uhum. com a caçulinha eu comecei, 1 ano e 1 mês eu Teve comecei a tentar. desmanuseado. Mas assim, ela aceitou a fórmula, mas era muito pouco, pouquíssimo, sabe? Tipo ml de Aham. bebê. E assim, foi Sim. por 2 meses. Depois ela não quis mais e ela não toma leite até hoje. Nossa, que interessante, né? Pois é. E no caso da rotina do sono, como é que foi assim? Teve diferenças para você? Sim. É porque, assim, nessas coisas eu acho que a informação influencia, porque, como você falou, na minha mais velha, eu não tinha essa noção que a gente tem hoje, né? Como você falou, se tinha, eu desconhecia. Consultora de amamentação, consultora de sono. Eu acho que isso tudo é um universo muito novo. É, Eu, livros tipo eu me Encantadora de senti, Bebês. eu me sentia tão preparada, porque eu fiz todos esses cursos, tipo, eu fiz curso de amamentação aí no Rio com a Stephanie Sapin, não sei se você já ouviu falar dela. Sim, sim. Tipo, foi maravilhoso, mas tipo assim, eu achei que, vou amamentar super de boa, Já sei entendeu? tudo. Gente, quando a gente, tipo, o bebê nasce, que o peito assa e a pega tá, a boca é pequenininha, não, mas a boca pode ser pequena, vai ter a pega e não tem, entendeu? E, tipo, tinha colostro, tinha leite, o leite desceu e eu comecei a enlouquecer, porque como é que saiu do meu controle, né? Coitado do meu marido e da minha mãe. Eu enlouqueci eles. É, é, e eu fiz rotina de sono, tipo, fiz 2 cursos de sono. De zero, porque aí tem as etapas, né? Tem de 0 a 3 meses um tipo, aí depois passa de 4 a 6. Óbvio que eu não fiz nada, tipo, de deixar meu filho chorando a noite toda, tipo, Aham. não. Não. Até hoje ele dorme comigo no colo, depois eu boto ele no berço, entendeu? A gente, quando precisa, ele vai pra cama também. Tudo assim, eu acho que depois vai ficando mais leve, a gente vai parando de se cobrar tanto, sabe? E cada um vai ajustando, porque não existe. Uma coisa que eu defino muito bem hoje em dia é que não existe certo e não existe errado para nada no Sim. maternar. Sabe? É o que funciona para cada família, né? E aqui funciona de um jeito, para você já funciona de outro, tipo, para outra casa já funciona de outro. Ó, a Claudinha do Aconchego Mon. A amamentação realmente causa um apego maior da mãe com o bebê e vice-versa. Eu acho assim, eu não sei se é porque é da característica assim do meu filho, mas ele é tão desprendido, eu não sei se é porque ele mamou pouco, sabe? Eu fico Uhum. me questionando, será, gente? Mas tem muita gente que olha pra mim, Kênia, mas 10 meses foi um bom tempo. Aí eu faço, mas eu tenho amigas que amamentaram 2 anos, 3 anos, entendeu? Tipo, eu acho que isso pode influenciar um pouco. E é Ele é tão desapegar com gostoso, todo né? E a mundo. gente É quer que dure maravilhoso. muito. Assim, né? O início não é gostoso, É. não. Sabe? O Não, e início é essa fase que eu bem. falei também, que a criança já começa só por causa da dependência, é cansativo. É. E apesar de ter feito o curso, eu tive muita, tipo, esse negócio da livre demanda, né? Eu eu fazia, tipo, o que foi me ensinado, entendeu? No Uhum. curso, eu tinha que acordar o meu filho de 3 em 3 horas para mamar. Então, tipo assim, a criança estava lá de boa, mamando, e lá ia eu, a louca, tipo, trocar a fralda do menino, fazer todo um ritual. Troca a fralda, dá mamar, não sei o quê, nananã. Bota para rotar e bota para dormir. O menino não tinha descanso. Só que depois eu vim saber que o livre demanda não é isso. Livre Uhum. demanda é quando a criança quer. Tipo, se ele Quando a quer passar o criança dia quer. inteiro pendurado no peito, ele vai passar o dia inteiro pendurado no peito. Entendeu? E eu não segui isso. E talvez Uhum. isso também não tenha estimulado tanto,
sabe? Até ele mesmo, né? Porque com 10 meses ele ia pro peito e só fazia assim, ó. Tipo, ele ia pra morder, não mordia e ria e saía. E aí, como é que você fez? Voltando agora de novo pra rotina de sono. Né? Então, aí como eu tava falando da mais velha, não tinha essas informações, né? Tinha essas informações de vó, né? Que assim, a criança não pode dormir na cama com você, ela sabe dormir sozinho, deixa chorar um pouquinho que faz bem pro pulmão, né? E ela vai se virar. Mas assim, a minha mais velha, ela era muito boazinha, assim, ela não me deu esses grandes trabalhos, sabe? De ficar acordada, madrugadas a fio, de não dormir. E assim, na época dela, eu não fiz muita cama compartilhada, não. Quando ela era bebê, não. Mas assim, a gente sempre dividiu o mesmo quarto, sabe? Todos os lugares que a gente morou até ela ficar mais dependente, né? Vamos dizer assim. A cama dela, o bercinho, era sempre no mesmo quarto que o meu. Então, eu acredito que isso também facilita, né? A criança estar ali no mesmo ambiente. Eu fiz isso também, até quase 6 meses. Eu comprei aquele bercinho acoplado, sabe? Que bota Sim, eu usei esse pra minha caçula. E fiquei fazendo isso também, porque era uma mão na roda. Então, mas daí assim, ela dormia no espacinho dela, até porque assim, eu morria de medo de pegar pra amamentar e de repente botar não, vamos deixar aqui na cama que ela tá mais confortável e a criança cair da cama. E ela assim, acho que foi a que mais caiu, mas nem foi por isso, não. Então assim, com ela foi bem tranquilo, sabe? Eu não tinha assim nenhum ritual mirabolante, mas eu sempre gostei muito de rotina. Então, o que eu tinha definido na minha cabeça é que precisava ter uma rotina, tanto para a soneca do dia, que ela assim sempre teve, eu acho que pelo menos até começar o primeiro ano do ensino fundamental, que é a antiga alfabetização, até porque assim, ela é uma criança que foi para a creche muito nova e ficava integral, sabe? Então assim, então a rotina que ela foi aprendendo na creche só ajudou mais a rotina que eu já tinha. Então, o que eu tinha na minha mente naquela época era isso, que a gente precisava ter uma rotina de dia e de noite, né? Para ela ter um bom sono e eu também, sabe? Tinha assim, de noite tinha aquelas coisas de, por exemplo, durante o dia. Eu sempre tive na minha cabeça que assim, ela precisa entender que tá de dia, não é porque ela vai dormir que a gente não pode dar um pio, que tem que estar tudo fechado, nananana. E eu acho que assim, eu era tão desencanada com isso que normalmente ela dormia quando tava um barulho ensurdecedor. E quando ficava silêncio, ela acordava, sabe? Porque eu acho que é isso. Na verdade, eu acho que é muito do que a criança sente em você. Então, quando ela sente que tá tudo bem, que você tava no controle da situação, né? Que você sabe o que você tá fazendo, ela confia e as coisas acontecem. Então era isso, sabe? Durante o dia, assim, ela sempre teve o horário dela de sonequinha. E aí tinha, assim, claro, um ritualzinho antes, no sentido de, tipo assim, almoçava e, sei lá, tinha um tempinho pra brincar ou pra fazer alguma coisa, e aí era a hora de dormir. E aí, à noite, a mesma coisa. Aí, assim, já era um ambiente mais calminho. Eu sempre gostei de colocar uma musiquinha. Sempre teve um abajur com uma luz ambiente, né? Gostava de dar um banhozinho, fazer uma massagem, alguma coisa, assim, relaxante. Então, assim, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era isso, uma rotina. Aqui em casa a gente faz o mesmo jeito também. E uma das coisas interessantes que você falou, que eu lembro de já ter tido essa informação em algum lugar, agora não lembro onde, é que assim, dentro do útero faz muito barulho. Muito barulho. Tem criança que dorme com barulho de secador, né? E aí, quando a criança nasce, a gente começa, não, porque tem que falar baixinho. Não, olha, e, tipo assim, a criança, por si só, ela já tá acostumada com barulho, entendeu? Então, realmente, não precisa, né? Não tem essa necessidade de ter o silêncio total. A rotina que eu fiz com o Lucas também foi muito parecida com a sua em relação à soneca do dia. Ele sempre teve bem estabelecido. Até pouco tempo ele fazia 2 sonecas durante o dia e dormia tranquilo à noite. Agora a gente mudou a rotina.
E ele tá dormindo depois do almoço, 2 horas e meia, mais ou menos. Eu nem gosto de falar, porque quando eu falo, ele para de dormir esse tempo todo. E é sempre assim. É a mesma coisa de noite. Ah, ele dormiu a noite toda? Não, não dormiu. Não dormiu, porque se eu falar que dormiu, minha filha, ele começa a acordar de novo. E aí a gente começa a rotina mais ou menos 8 horas da noite, 9 horas ele já tá no berço e tá dormindo bem, sabe? E uma das coisas que eu li também é que é importante, tipo, fazer a diferenciação, né? Tipo, durante o dia, se a soneca vai Sim. acontecer, que seja num ambiente claro, para ele saber que está de dia, né? E à noite tá tudo mais escurinho, tá tudo mais aconchegante, né? Para o sono fluir a noite toda mais tranquilo. Muito bacana, viu? Saber dessas suas experiências. Vamos para a introdução alimentar? Você teve muita Vamos. dificuldade aí? São 3, né? São. Então, na mais velha, na verdade, assim, a que me deu mais problema na introdução alimentar foi a do meio, a Manuela, né? E aí, como eu te falei, assim, eu não tinha acesso, mesmo das meninas, assim, eu nunca pesquisei nenhum desses métodos. É porque, assim, eu acho que eu fui tão desencanada com a minha primeira filha, que, assim, um filho é diferente do outro. Eu nunca tive isso na minha cabeça de que, assim, eu fiquei grávida agora de novo e eu já sei tudo. Mas eu sempre fui uma mãe muito tranquila, sabe? Eu nunca fui neurótica. Tipo, a gente tava falando sobre a rotina do sono. Sabe, se um Sim, dia passou do horário, se a criança não dormiu de tarde, eu não ficava louca, forçando, tentando. Não, tem que dormir, tem que dormir. Sabe, gastava minha energia, queimava ficha, nada daquilo acontecia. Eu ficava super sim. estressada, a criança também, e desandava todo o resto. Então, ela foi super de boa, assim. E eu acho que também, assim, vai muito do exemplo. Na minha casa, eu sempre tive uma boa alimentação, sabe? A minha mãe, sabe? Uma alimentação, assim, com tudo necessário, uma alimentação saudável, sabe? Então, eu acho que esse exemplo, assim, fez com que as coisas fluíssem bem. A única preocupação, a alimentação dela, assim, não teve esses métodos que tem hoje, eu não usei com nenhum aqui em casa, né? Na verdade, eu fui começar a ter noção disso com a minha caçula, ter essas informações, mas mesmo assim ela já tinha introduzido a alimentação, sabe? Então eu Entendi. falei, não vou voltar para fazer algum desses métodos, né? Então, assim, com a minha mais velha, foi de acordo com o que o pediatra foi liberando, e aí a gente ia testando aquilo ali, né? Tivemos, assim, algumas dificuldades, né? Que de início eu acho que é normal, mas, Uhum. assim, nossa, foi muito difícil, não. E aí, assim, ela sempre comeu de tudo, ela sempre aceitou de tudo, até hoje é assim. A única preocupação que eu tive com ela e que eu acho que eu consegui, que eu me orgulho disso, que com as pequenas eu acho que eu tive menos cuidado, de assim, não dar açúcar, né? Não industrializado, refrigerante, nada Com a disso. Assim, primeira eu acho você que ela. fez e com as outras duas não. Não, Fez não que eu. mais ou menos. Exatamente, porque, na Mais verdade, flexível. eu acho que é isso, assim, na época da minha mais velha, eu acho que até por Eu conta acho que dessa. também não tinha tanto, né, essa coisa do industrializado, tipo, Não as nossas tinha. avós, as mães, era tudo muito natural, Exatamente. né? Era E tudo hoje a isso gente está aí. tentando buscar exatamente isso, né? Tá tentando trazer de volta Pois é, essa porque cultura. hoje é isso, hoje é o contrário. Tipo assim, antes a avó pegava aqui a coisinha da horta, do quintal, ou dela, ou do É, vizinho, e fazia, e dava pra criança. Não tinha esse negócio de a criança tem que comer doce, tem que tomar refrigerante, porque não fazia parte da nossa rotina alimentar. Hoje em dia é o uhum, contrário. Se você não dá, a avó faz questão justamente de dar aquela balinha maravilhosa, cheia de açúcar, aquele refrigerante cheio de corante, sabe? E muitas fazem escondido. Entendeu? Então, é nesse sentido, não é que eu não me preocupei, mas às vezes tem umas guerras que não vale a pena você entrar, sabe? Então você conversa, você fala, mas você sabe que alguém deu, você sabe que alguém fez, então elas tiveram um contato antes. A minha mais velha, assim, eu acho que ela foi ter contato com esse tipo de coisa. Nossa, eu acho que ela devia ter uns 4 anos ou mais. Tanto que até hoje ela não gosta de refrigerante, ah, era ela isso que eu não ia te perguntar. ela não Ótimo. gosta, ela não come, assim, a alimentação dela é o mais natural possível. Tanto que quando ela entrou para a faculdade, o primeiro curso que ela pensou em fazer foi de nutrição, acho que por conta Bacana. dessa paixão, sabe? A alimentação Aham. dela é super saudável, ela não gosta de gordura, ela não gosta de fritura. Não que ela não coma nunca, sabe? Mas ela não gosta. Ela não liga, assim, É uma para exceção, né? doce, Não é a regra. industrializado. Exatamente. Isso é o que eu venho tentando, assim,
foi o que eu fiz, né, na introdução alimentar de Lucas. Eu estudei muito, tipo, não fiz BLW, assim, sozinho, porque eu tinha aquela percepção, ai, meu Deus, ele tá brincando com a comida, sabe? E é correto brincar, só que eu queria ver ele alimentado, né? Ele já tinha, Sim. ele já tava no processo, assim, parando, né? Ele começou com 6 meses, né? Minto, com 7 meses, 6 meses e um pouquinho, porque foi no processo de mudança. A gente saiu do Rio de Janeiro, ficou um mês em Natal, e aí um mês em Natal veio para João Pessoa, tipo, conseguiu apartamento aqui e se mudou. E aí a gente fez uma introdução alimentar bem tumultuada, mas acabou dando certo. O que que eu fazia? Eu pegava o BLW, eu deixava ele se lambuzar, brincar e tudo, mas aí, tipo, eu ia com o mesmo alimento, amassava e ofertava para ele. Entendeu? E assim, deu super certo, porque ele brincava, se lambuzava, pegava com a mão e tinha aquela descoberta, aquele processo, mas ele também comia. E ele come mais do que eu e o meu esposo, inclusive, porque eu acho que ninguém de vocês, né, do instituto, desse universo novo aí do maternar, eu sou bariátrica, há 8 anos, então eu como muito pouquinho. Como muito bem, mas como pouco. Meu esposo também é bariátrico. E aí a gente, tipo, quando vai ver o prato de Lucas, tem grão de bico, tem lentilha, tem ervilha, tem salada. O menino tem 1 ano e 10 meses, ele come alface, rúcula, pepino, cebola crua, alho cru. Tipo, tem gente que olha e faz assim. Um dia desse minha mãe tava fazendo grão de bico aqui pra ele, e ele ia toda hora ali na portinha da cozinha e fazia bico, bico. Tipo, querendo grão de bico pra botar na boca, né? E eu acho isso sensacional, sabe? Porque ele se alimenta muito bem, a gente ainda não inseriu açúcar na dieta dele, né? Vou tentar protelar isso, assim, a única vez que ele comeu, isso era uma briga, né, enorme, até com meu pai, porque a gente ficou na casa dele lá em Natal e meu pai queria dar biscoito maisena pra criança, né? E eu dizia, pai, isso não é saudável. Isso é mais saudável do que essa beterraba que você tá dando pra criança. Não faz Ai, mal, meu não. Deus. E eu dizia, pai, não vai dar. E aí era aquela confusão, né? Você tem que respeitar, tipo, isso é uma coisa que eu quero pra ele, entendeu? Tipo, eu tô começando a ter mais consciência dessas guerras, de não entrar em guerras Sim, agora, sabe? Outra situação foi com meu sogro, a gente na igreja, e aí eu deixei ele lá no Espaço Kids, aí meu sogro fez, posso ficar lá com ele? Eu fiz, pode. Ó, vão passar dando biscoito. Não aceita, porque daqui a pouco a gente vai sair daqui, vai jantar e a comidinha dele já tá separada. Tá bom. Quando eu voltei, tipo, a sala era a véspera do Dia das Crianças. E a salinha do Kids estava cheia de coisa de chocolate, sabe? De farelo de bolo. Aí tudo que você eu não olhei queria. o Lucas, tipo, cheio de farelinho. Aí eu fiz, o Lucas comeu bolo? Eu fiz, tio, eu não falei que não era pra dar o biscoito. Ah, mas você falou o biscoito, você não falou o bolo? O bolo. Eu falei, mas o bolo é muito pior. Ai, meu Deus. E aí foi o primeiro e único contato dele com um bolinho de chocolate, entendeu? Mas assim, eu tenho certeza assim que ele também. Eu fico curiosa, assim, quando eu começar a ofertar, como é que vai ser, sabe? A reação dele em relação se ele vai querer muito, se ele não vai gostar, porque não teve tanto contato. Mas isso vai ser só na convivência, né? Tipo, a próxima experiência. Mais pra frente a gente faz outra live falando sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz uma enquete essa semana, né? Chamando até para nossa live, perguntando, né, quais as dificuldades e tudo, e eu vi que muitas mães, elas falaram que nessas 3 fases, elas acabaram não se escutando tanto, elas acabaram tendo alguns problemas e não procuravam ajuda, sabe? Tu recorreu, assim, você se viu em algum momento nessa situação, tipo, ai, não tá legal isso aqui, eu quero fazer de outro jeito, e você buscou, como é que você buscou se aconteceu isso? Então, na verdade, assim, eu acho que eu nunca tive dificuldade em pedir ajuda. Mas antes, eu não sabia qual era a ajuda que eu precisava. Eu não sabia buscar a ajuda certa, pedir a ajuda certa, talvez. Sabe? Isso foi uma coisa que foi amadurecendo conforme as outras maternidades foram chegando, sabe? Até Sim. porque, assim, eu sou uma mãe
que eu aceito ajuda, sempre aceitei ajuda e também não tenho dificuldade de pedir. Mas eu penso e deixo isso bem claro para a pessoa que está me ajudando, que o fato dela estar me ajudando não quer dizer que ela vai poder mandar no meu filho, não quer dizer que ela vai poder decidir o que eu vou fazer com a minha maternidade. E aí acontece que, assim, principalmente quando são pessoas próximas, né, tipo avó, avô, entendem isso como uma grosseria, como uma ingratidão, sabe? Mas, na verdade, para eles é uma condição. Eu vou ajudar porque aí eu vou poder dar meu pitaco. E eu nunca aceitei isso, sabe? Também não. Não é que eu não aceitava porque eu achava assim que eu sabia mais. Não é uma soberba. Mas é porque, assim, é o meu filho, né? E é como você falou, assim, se eu não quiser... Enquanto meu filho estiver aqui comigo e se eu decidir que ele não vai beber refrigerante, até ele fazer 18 anos e eu puder controlar isso, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? É um problema meu e do meu filho. Esteja certo ou esteja errado. Ah, não, eu quero que meu filho coma doce. Assim que ele fizer 1 ano, eu vou dar um monte de doce pra ele. Não interessa o que as pessoas falam. É o que você falou, não tem certo, não tem errado. O filho é seu, foi você que decidiu, entendeu? Isso. E daí, assim, as pessoas querem que você fale com elas com um jeitinho, mas elas não sabem falar com você com um jeitinho, sabe? Ou às vezes você até fala, mas elas interpretam de outra forma. Então, assim, eu nunca tive essa dificuldade, né? Mas na minha primeira filha a questão era essa. Muitas coisas eu não sabia exatamente o que eu estava precisando. E aí, porque eu não sabia como e para quem pedir ajuda, né? Então, assim, eu meio que fui me virando, até porque nesse ponto era ruim não ter toda essa informação. Né? Porque tendo a informação que a gente tem hoje, quando você está meio perdido, você joga qualquer coisa lá no Google da vida e vai te acender pelo menos uma luz para você meio que saber qual caminho seguir. Naquela época não tinha, né? Era muito intuitivo, não tinha grupo de Facebook de mães, né? Instagram materno, grupo de WhatsApp, não tinha. A mãe era mãe na raça mesmo, né? Tipo, e aí, e no meu caso, pior ainda porque as minhas amigas não eram mães. Ninguém vivia a realidade que eu estava vivendo. Ninguém. Não tinha. Quem tinha? A minha mãe, a minha sogra, a minha avó, né? Que era uma maternidade totalmente diferente e a idade totalmente diferente. E eu sofri muito preconceito por ter sido mãe nova. Então ainda tinha isso, assim, eu não vou falar. Porque elas, antes de me ajudarem, elas vão primeiro me julgar, né? Então, assim, tive essa dificuldade nesse sentido. Das meninas, foi bem mais tranquilo, né? Porque eu já me conhecia melhor, né? Eu já tinha, de alguma forma, me preparado, porque a gente acha, né, que nasce um filho, nasce uma mãe. Não é assim que acontece. Então, eu a já mãe tinha vai se transformando em mãe, né? Exatamente. Então, eu já tinha me preparado melhor, eu tinha mais acesso à informação, eu tinha já a minha experiência da primeira filha. Então, assim, foi muito mais fácil. E aí tinha toda essa rede de apoio virtual. Então, quando às vezes eu não sabia muito, eu não tinha muita noção, eu fazia isso, eu conversava com alguém, eu trocava uma experiência, eu conversava um pouquinho, e aquilo ali já me dava um norte, sabe? Porque eu acho que foi até uma das coisas que eu aprendi com a maternidade. Porque a minha mãe, ao contrário disso, ela me criou sozinha. Meu pai faleceu, eu tinha só 1 mês de vida e ela nunca teve outro companheiro. Então, ela me criou para ser independente. Então, pedir ajuda era contraditório à criação que eu tinha recebido. E aí a maternidade, a primeira maternidade, já veio me mostrando justamente isso. Olha, sozinho você não vai conseguir. Não tem essa de independência. Você precisa pedir ajuda. Então, foi só alinhar essa questão mesmo, né? Da informação, do autoconhecimento, do que eu preciso. E deixar bem claro, assim, o meu posicionamento nesse sentido, né? E é o que eu faço até hoje, porque, assim, a minha mãe, ela sempre me ajudou, super, com todas as minhas filhas, e ajuda até hoje. Mas ela, no início, principalmente da mais velha, tinha muito isso, sabe? De querer ditar as coisas. E aí a gente precisa ter uma conversa um pouquinho dura para ela poder entender. Mas agora tá tudo bem. Bacana essa troca de experiência aqui, né? Então, eu tô vendo que 49 minutos já se passaram.
Muito E estou rápido. vendo também que a nossa audiência cresceu, né? Então, eu acho importante aqui, todo mundo que entrou depois e que não pegou a nossa apresentação, eu vou fazer uma reapresentação aqui breve, para que todos saibam quem somos eu, a Kênia e a Vanessa, né? Eu sou a Kênia Gralha, casada, mãe do Lucas, um bebê de 1 ano e 10 meses. Sou jornalista em transição de carreira para educadora parental e coach materna, em criação e comunicação consciente, e ainda em formação pelo Instituto de Apoio. A Vanessa é minha colega de turma também. Ela é mãe da Júlia, da Manuela e da Sofia. É idealizadora do @Mãe Dando Bem e atua já como coach materna e educadora parental. E a gente está aqui trocando experiências sobre amamentação, rotina do sono e introdução alimentar. Como já se passaram 50 minutos, a gente vai fechar e eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mães, né, a respeito sobre esse tema que a gente conversou aqui hoje. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é exatamente essa frase que você falou, né? Que maternar é perder o controle. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente planeje, e eu tenho certeza que todas nós mães fazemos isso porque a gente quer o melhor para os nossos filhos e para a gente também. Mas assim, não vai dar sempre certo, não vai acontecer sempre do jeito que você planejou e tá tudo bem, sabe? Então, assim, tenha isso em mente. Eu acho, sim, que nós temos que nos cercar de informações, de conhecimento, de troca, de partilha, mas ter em mente que isso não é um script fechado, não é um roteiro como a gente faz aqui, né? E mudar o roteiro faz parte, tipo, não se sinta culpada Exatamente. por isso, né? Gente, Uma outra coisa, Então, pode continuar. só uma outra coisa assim que eu mais que eu acho que assim é muito importante é o instinto. Eu acho que existe de verdade um instinto materno, mas que ele por si só não é suficiente, mas ele existe. E eu acho que quando a gente aprende a ouvir, né, esse instinto, o nosso coração, quando a gente se conecta com a gente, com os nossos filhos, eu acho que todas as coisas elas fluem muito melhor, sabe? E aí fluir Verdade. melhor não quer dizer que você tem ali o controle de tudo e que vai dar tudo certo sempre. Mas eu acho que é questão de você ter paz, né? De você Verdade. conseguir assim, levar ali a sua maternidade de forma leve. Isso assim é muito necessário para maternar. Verdade. Então, gente, lembrando que na próxima semana a gente continua com a série Maternar é Perder o Controle. E a convidada da próxima semana é um ícone, né, dessa área que a gente estuda. Tipo, eu sou super fã dela e fiquei muito honrada quando Eu ela também. aceitou participar da live. Ela fez uma live com você, inclusive, não foi? Fez com a Michelle, mas foi do nosso projeto Tricô de Mãe, que foi É incrível. isso, muito bacana. É a Maíra Soares, tá? Ela é um ícone, como eu estava falando, em educação positiva, em criação consciente, em educação parental, né? Ela manja muito. Então, quem quiser já começa a seguir ela lá, @Canto Maternar, ela é incrível. E assim, é de uma simplicidade. A gente vai falar sobre divórcio na maternidade, que é um tema super delicado, né? E que ela vai falar da própria experiência, de uma forma, ela trata esse assunto de uma forma muito leve. E assim, é fantástico, assim, a experiência dela, e assim, muitas mães passam por isso, né? Então, gente, olha, 53 minutos se passaram. Gratidão, assim, define, é a palavra que define por todo mundo, né? Que ficou aqui com a gente. Por você, Vanessa, ter abrilhantado aqui essa live, né? Com Imagina, eu que toda essa agradeço. partilha, com essa troca de experiência incrível, que com certeza vai ajudar, né? E vai tocar os corações, assim, de várias mamães, assim. A gente costuma dizer, gente, é importante falar para a mãe saber que ela não está sozinha, porque eu me senti muito só, Sim. sabe? Por mais que eu tivesse a rede de apoio do meu marido, por mais que eu tivesse a rede de apoio da minha mãe, eu queria, sabe, ter tido essa troca de experiência com outras mães que estavam passando no mesmo período Sim. que eu, entendeu? E eu entrava nos grupos de WhatsApp e eu ficava mais enlouquecida, né? Porque eu pegava as minhas informações e o que o povo estava fazendo e pirava na a cacholinha, né? E o recado que eu deixo aqui é que vocês saibam, né, que o maternar, ele não tem um início, um meio e um fim, né? Tem um início, e cada fase
Eu digo que a É um recado, maternidade tá? ela é infinita. Infinita, infinita, infinita. Queria inclusive, mandar um beijo aqui, porque eu tô vendo que ela entrou. Carolzinha, que mora em Brasília, ela estava dizendo aqui, eu tô amamentando e assistindo a live. Parabéns aí pelo seu maternar. Ela também está com a segunda gestação. A filha dela já tem, acho que 18 ou 20 anos, a primeira. Tipo, também foi num espaço assim Uhum. bem grande. Gratidão a todo mundo que ficou com a gente até agora. Tá? E quem quiser saber mais dicas sobre maternidade, sobre coach materno, a Vanessa já atua como, né? Sobre educação parental, segue o Instagram dela, que é o @mãedandobem, tá? Segue o meu, quem não seguir ainda, né? O @teapoiomãe. E é isso, gente. Vanessa, muito, muito obrigada de novo, Eu que tá? agradeço. Fica com Deus. Beijo aí para todo mundo que ficou com a gente. Não consegui citar todo mundo, porque só vai subindo aqui, a gente está É concentrada no verdade. assunto e acaba não captando todo mundo que entrou. Mas fiquem com Deus, tá? Bom restinho de feriado aí para todo mundo, né? E é isso. Próxima semana a gente está aqui junto. E parabéns, Vanessa, pelas lives, tipo, Mãe Também Namora. Tem uma série de Obrigada. lives incrível lá no Instagram dela, Continuaremos semana que vem. que quem quiser assiste lá. Quando entro, eu fico interagindo direto, porque o assunto é maravilhoso. E tem um monte de dica para amanhã, que é Dia dos Namorados, hein? Isso aí. Beijo, menina. Obrigada. Beijo, gente. Boa Beijo. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.